Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 18, verso 43, título do capítulo: Diti faz o voto de matar o rei Indra. Pratishrutam dadamiti vachastan amrisha bhavet padam narhati chendropi tatredam upakalpate. Pratishrutam, prometida, dadami, darei, iti, assim, vacha, afirmação, tat, essa, na, não, mrisha, falsa, bhavet, pode ser, vadham, aniquilação, na, não, arhati, é adequada, cha, indra, api, também, tatra, a este respeito, idam, isto, upakalpate, é adequado. A tradução é a seguinte: prometi dar-lhe uma bênção e essa promessa não pode ser violada, mas Indra não merece ser morta. Nessas circunstâncias, a solução que tenho é muito adequada. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Kashyapa Muni concluiu: Diti está ansiosa por ter um filho que possa matar Indra, pois, afinal de contas, ela é uma mulher e não é muito inteligente. Devo treiná-la de maneira tal que, ao invés de viver pensando em como matar Indra, ela se torne uma Vaishnavi, uma devota de Krishna. Se ela concordar em seguir as regras e regulações dos princípios Vaishnavas, a sujeira que está no âmago de seu coração, com certeza será tirada de lá. Chetudharpana Marjanam. Este é o processo do serviço devocional. Toda pessoa pode purificar-se caso siga os princípios do serviço devocional em consciência de Krishna, pois a consciência de Krishna é tão poderosa que pode purificar até mesmo os homens de classe mais suja e transformá-los em perfeitos Vaishnavas. O movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu tem este objetivo. Narottama Das Thakura diz: Vrajendra Nandana Jai Satisutta Hailasei Balarama Hoila Nitai Dinahina Yatachila Harinama Udharila Tarasakshi Jagai Madhai. O aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu nesta Kali Yuga destina-se especialmente a liberar as almas caídas que vivem planejando algo que lhes forneça gozo material. Ele deu à população desta era a vantagem de poder cantar o mantra Hare Krishna e assim tornar-se inteiramente pura, livre de toda contaminação material. Tão logo transforma-se em Vaishnava puro, a pessoa transcende todos os conceitos de vida material. Assim, Kashyapa Muni tentou transformar sua esposa em uma Vaishnavi, para que ela pudesse abandonar a ideia de matar Indra. Ele queria que ela e seus filhos se purificassem e fossem capazes de tornar-se Vaishnavas puros. Evidentemente, às vezes, o aprendiz desvia-se dos princípios Vaishnavas e existe a possibilidade de ele cair. Mas Kashyapa Muni achava que, mesmo que alguém caia enquanto pratica os princípios Vaishnavas, ainda assim não sai perdendo. Mesmo um Vaishnava caído é elegível a alcançar melhores resultados, como se confirma no Bhagavad Gita: Swalpanapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Mesmo quem pratica uma pequena proporção dos princípios Vaishnavas pode salvar-se do maior perigo oferecido pela existência material. Assim, porque queria salvar a vida de Indra, Kashyapa Muni planejou instruir sua esposa Diti a tornar-se uma Vaishnavi. Então aqui temos um tema que é bem complexo, porque trata-se de vingança e assassinato e
todas essas coisas que são terríveis dentro do mundo material. São pecados, são atividades criminosas, e em todas as culturas isso tem uma interpretação complexa. Não é simples um ser humano matar outro ser humano. Em nenhuma das culturas isso é uma coisa simples. Então, aqui nós temos uma situação bem complicada. Diti quer fazer justiça. Ela entende que pode fazer justiça com as próprias mãos, mas ela precisa de ferramentas para fazer justiça com as próprias mãos. Então ela quer um poder que ela ainda não tem, mas que ela entende que o marido pode dar esse poder. E o marido, na relação marido e mulher, uma relação de amor e confiança, então o marido promete. Ela pede algo, ele diz, tudo bem, eu vou lhe dar o que você pedir, pode pedir. Aí ela pede algo que ele se vê envolvido num crime, numa atividade nessa situação. Então, a reação aqui do marido, que é cachapa, é ficar revoltado com a situação, mas ao mesmo tempo mostrar para Diti que não adianta ela apenas seguir a sua natureza de mãe, a sua natureza humana, que ela e buscar a justiça social, a justiça humana. Ela precisaria ultrapassar essa plataforma mundana da existência e se elevar a uma plataforma superior que tenha algo de transcendental, que ela possa trabalhar dentro da natureza material, mas a sua consciência não está absorta na matéria. Esse é um desafio que existe até hoje. Em todas as situações, nós estamos limitados. Nós estamos limitados pela nossa carta astrológica. Então, nós entendemos que somos de um signo ou de outro, e por isso estamos limitados às qualidades, às virtudes daquele signo, ou aos defeitos daquele signo, que não existe, por uma questão de signo, não existe somente coisas boas. Existem coisas boas e coisas ruins. Então, as constelações se organizam de tal forma, de acordo com sua própria natureza e seu ciclo, e manda suas energias. Elas não estão se organizando para mandar energia específica. Elas estão se organizando de acordo com o planejamento da era, e agora a era de Kali, por exemplo, então as constelações se organizam de tal maneira, e então essa influência atinge as pessoas quando elas nascem e criam uma carta astrológica, né, que pode ser interpretada de acordo com as características das junções planetárias, e aquilo limita a pessoa. Então, se a pessoa é ocidental, ela também tem uma tendência cultural, uma tendência que é produzida pela cultura ocidental. Se ela é oriental, ela tem uma outra cultura, e ela também é influenciada por aquela. Dentro do Ocidente, tem diferentes continentes, diferentes povos que também se deixam influenciar. E dentro desses diferentes continentes, com seus países e povos, existem estados e até cidades e famílias. E a alma espiritual, que é transcendental e livre de tudo isso, se vê condicionada a um corpo material que vai nascer em uma cidade, em uma família, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, dentro de
de um continente, num lado do mundo, e assim ela recebe todas essas influências o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando nós visitamos nossos membros familiares, vamos na casa de nossos pais, nossos parentes, nós vemos eles fazendo coisas que foram muito significativas na nossa educação e que nos influenciaram. Algumas coisas são muito agradáveis, positivas, outras, depois que nós nos tornamos adultos e rompemos com aquelas coisas, eu não quero isso porque eu entendo que isso é uma característica particular de meu pai e minha mãe, ele educou a gente assim, mas eu saí, eu não quero mais isso para mim. Isso teve um efeito ruim na minha vida e eu não quero incentivar que essa educação que eu tive, com a qual eu já estou rompido, agora volte a me influenciar. Então isso existe na nossa percepção de mundo e na nossa percepção de família. A gente identifica as neuroses, as manias, as gírias, a maneira de falar, a maneira de se comportar, até as comidas regionais nos influenciam de certa maneira. Então, esse é o nível em que nós nos encontramos dentro do mundo material. Alguém completamente sujeito a todo tipo de influência. Aqui, até de gênero, ser homem ou ser mulher. Ser baixo como homem, baixo como mulher. Ser inteligente como homem, inteligente como mulher. Ou ser pouco inteligente como homem, pouco inteligente como mulher. Nós estamos sujeitos a todas as nossas características dentro desse mundo material. Como sair dessa situação? É preciso um processo que nos tire dessa situação. Cachapa, de acordo com o que nós lemos aqui agora, está interessado em fazer com que a sua esposa pratique um processo que purifique a sua consciência, que tire da cabeça a ideia de matar alguém que, de acordo com a compreensão dele, nem merece ser morto. Então, ele está bem preocupado, só que, de acordo com o Prabhupada, o que é que ele deseja? Ele quer dar para ela o nível máximo de realização material, transformar-se numa Vaishnavi. É o nível máximo de realização material que alguém pode ter, tornar-se um Vaishnava, uma Vaishnavi. Por quê? Porque a vida dessa pessoa, do Vaishnava, da Vaishnavi, vai ser em sacrifício a Vishnu. Jagyabhaya Vishnu. Vai ser para dedicar a Vishnu o seu sacrifício da sua vida. E ela vai, então, poder superar toda a sua natureza material. As condições astrológicas, as condições genéticas, que eu nem falei, mas as condições genéticas. Imagine a combinação genética que nós trazemos no nosso DNA e que nos faz reagir de determinada maneira. Então, o gênero que estamos, a região em que nascemos, se é Ocidente ou não, o país, o estado, a cidade, a família, às vezes até a escola que nós estudamos. Se nós estudamos numa escola pública, onde tem uma variedade de pessoas de todo tipo de classe social e com diferentes níveis de compreensão da ética e da etiqueta, nós somos conduzidos de certa maneira. Se nós estudamos numa escola de elite religiosa, por exemplo, que vai conduzir a pessoa para a ética cristã, ou a ética espírita, ou a ética judaica, né? De acordo com a religião. Então a pessoa se vê influenciada por essa cultura da escola que ela está. Se é uma escola materialista, mais especializada,
em conduzir a pessoa dentro do capitalismo para entrar na melhor universidade pública com 17 anos, 18 anos de idade, entrar e fazer toda a carreira acadêmica no tempo mínimo necessário. E aí a pessoa tem o seu cérebro totalmente lavado. Quando eu penso nisso, eu lembro de mim mesmo, da minha experiência humana, e lembro também a razão pela qual eu inventei o Instituto, que foi para interromper a corrida dos nossos estudantes, dos nossos filhos de devotos, para dentro das universidades. E antes de entrar na universidade, passar no Instituto e conhecer a filosofia da consciência de Krishna, o nível Bhakti Shastri, e entender que a filosofia da consciência de Krishna tem respostas para os nossos condicionamentos materiais. Que podemos ir numa universidade para obter algum conhecimento técnico e poder viver e lutar dentro desse mundo, como o sistema Varnashram nos aconselha, mas ao mesmo tempo devemos estar conscientes da nossa posição como Vaishnavas, como Vaishnavis, como aqui diz, que é uma saída espetacular para todas as influências que nos afetam. Então, toda essa situação material em que nós nos encontramos é resumidamente chamada de condicionamentos, e nós somos chamados de almas condicionadas. Então somos condicionados a um corpo, e esse corpo, aí vem tudo de novo que eu falei, carta astrológica, e genética, e família, e região onde nasceu, se é primeiro mundo, terceiro ou 10º mundo, se a cultura que nós temos é essa, qual é, e tudo mais, por aí vai. Então, nós somos simplesmente, em resumo, almas condicionadas. O público-alvo de Chaitanya Mahaprabhu. O público-alvo de Chaitanya Mahaprabhu são as almas condicionadas, ignorantes, que estão vivendo a sua natureza material, seja ela qual for. E vivendo a sua natureza material, entram no ciclo de nascimentos e mortes, através dessa intrincada rede de Karma Bandhana Pamsa. E a gente fica criando diferentes ações e reações e passando de uma situação menos confortável para uma mais confortável, e logo em seguida outra menos confortável, e depois, por nosso próprio esforço, saindo para outra situação um pouquinho mais confortável, e no final repetindo tudo de novo, vida após vida, etc. Então, ainda que buscar a liberação não é um objetivo nosso, mesmo porque é perigoso buscar a liberação, alcançar a liberação e depois ter que voltar, então, assim como o Kashyapa Muni, que está querendo dar um novo parâmetro para sua esposa, um parâmetro de identificação para sua esposa, que é tornar-se uma Vaishnavi, nós também temos novos parâmetros para compreender a vida material, que é a consciência de Krishna. Então, através do processo da consciência de Krishna, nós entendemos o mundo material. E quando esse tema surge na minha capacidade assim, de compreender o Siddhanta e guardar, memorizar situações que me ajudam, eu tenho uma chave de resposta pronta, que toda vez que chega numa situação muito complicada, essa chavinha é ligada automaticamente. Eu não precisa nem controle remoto, ela tem uma fotocélula que simplesmente identifica, aqui tem um problema, e esse problema é complexo, como resolver esse problema? Aí vem o tema, limite. Qual é o limite? Qual é o meu limite de envolvimento?
O Bhagavatam apresenta no quarto canto a história alegórica do rei Puranjana. E é isso que eu guardo na memória como uma referência a 300 anos ou mais. Então, o rei Puranjana se envolve na vida familiar e se casa e fica encantado, vivendo um período de encantamento com a sua esposa dentro do palácio, e cheio de servos, todo mundo favorecendo aquela maravilha, e ele muda toda a sua rotina. De repente o ministro diz: "Rei, há quanto tempo a gente não sai para bater uma bolinha? Há quanto tempo a gente não sai para caçar? Vamos sair amanhã." Aí ele diz: "É mesmo, né? Faz tanto tempo, vamos amanhã então, cedinho a gente sai." E ele sai e não fala com a esposa que vai caçar. E aí ele vai com o ministro e ela acorda e se prepara toda, se arruma toda e desce para o saguão do palácio. E quando ela chega lá, ela pergunta: "E onde está o rei?" Que ele sempre, desde que se casaram, ele estava lá para dar a mão para descer os últimos degraus e chegar na sala e ele poder apreciar toda a beleza que ela construiu ali, né, que ela fez para poder ele ver e admirar a beleza dela. Então ela diz: "Onde está o rei?" E as meninas, né, as damas de companhia disseram: "Ele saiu com o ministro para caçar." "Ele saiu? Ele não me disse nada?" Ela ficou completamente chocada. E então, essa história eu já contei 500 milhões de vezes, mas é porque ela tem uma importância muito grande nesse tema que eu estou falando. Eu estou contando outra vez, que é o limite do nosso envolvimento no mundo material, o limite do nosso senso de justiça, o limite do nosso senso de perfeição material, de perfeccionismo material, de organização social material. Então, na história, a rainha perde o controle, fica completamente confusa, a mãe não está presente, o pai não está presente, não tem ninguém que possa orientá-la naquele momento. Ela agora é uma mulher casada, vive a sua própria vida e é uma rainha. Então ela fica muito em desespero, não tendo como se reorganizar. Alguém que diga: "Calma lá, peraí, não é assim não." Não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Então, o que é que ela faz? Ela começa a chorar. Então ela chora e a maquiadora diz: "Cuidado, vai borrar a maquiagem." Aí ela fica nervosinha, o cabelo solta. E a cabeleireira diz: "Soltou o cabelo, o penteado que a gente fez." Aí ela, não sei se ela faz isso, o Bhagavatam não diz isso, mas de alguma forma ela começa a desmontar tudo que ela havia arrumado para se encontrar com o marido, começa a desmontar. Ela cai no chão, já em choro convulsivo mesmo. E as meninas tentando ajudar e tal. Uma corre e fica esperando o rei do lado de fora do palácio. O rei volta. Quando o rei volta, todo feliz, fez exercício, completamente cheio desses hormônios que dão felicidade, com exercício que eu não lembro o nome agora. Então ele chega todo satisfeito, suado, com a bota fedida, né? Porque rei também deve ter chulé, né? Então ele chega daquele jeito, e aí a menina diz: "A rainha está nessa situação." Ele diz: "Tá tranquilo, não se preocupe não. Eu vou tomar banho e rapidinho estou lá de volta. Eu vou resolver esse assunto." Aí ele faz isso rápido e chega todo bonitão, perfumado e no seu mais alto nível de performance masculina. Então ele chega ali, encontra ela daquele jeito, ele despeça todo mundo, por favor. E aí ele acolhe a esposa, coloca ela assim, perto dele, no colo, abraça e diz: "Diga aí, meu bem,
Diga aí, minha rainha, quem foi que maltratou você? Quem foi que maltratou você? Diga aí, porque eu sou poderoso, eu tenho uma espada, e com a minha espada eu cortarei a cabeça desse malvado que maltratou você, desde que ele não seja um Brahmana, um Vaishnava. Toda essa história é só para contar isso. E eu já contei milhões de vezes, vocês já devem ter ouvido de mim. Só para dizer que tem um limite. Um limite. Isso é importante na educação dos filhos, é importante na educação dos filhos adolescentes, é importante no cuidado aos idosos. Os idosos também precisam ser lembrados dos limites. E assim vai. Os limites são muito importantes em todos os conceitos. Aqui, o nosso amigo Kashyapa Muni, ele entende que Diti passou dos limites. Então, ele diz, você pediu uma bênção, eu tinha uma bênção para dar, e eu não posso voltar atrás. Mas Indra não merece ser morto. Ou seja, ele tinha que conscientizá-la de que ela estava exagerando. Você está exagerando. Indra não merece ser morto. E ele poderia ter feito um discurso sobre virtudes humanas. Para quê? Para que tanto ódio? Por que esse espírito de vingança? Ele poderia ter dito tudo isso nesse momento. Mas ele não diz, ele faz uma avaliação até cruel, né, sobre a natureza dela, dizendo para ela que ela estava reagindo devido ao estado condicionado dela. Isso é o que ele faz antes daqui, né? E diz, mas eu vou dar um jeito, né? E ele entende. E ele, então, faz de tudo para ela se tornar uma Vaishnavi. Porque se ela se tornasse uma Vaishnavi, apesar dela se manter dentro do estado condicionado, a princípio, ela teria uma metodologia corretiva para os seus condicionamentos. Ela estaria condicionada, mas estaria praticando uma disciplina que iria corrigir gradualmente todos os condicionamentos materiais e levariam essa metodologia levaria ela a, no futuro, se desenvolver como uma serva em amor puro por Krishna. Então, o significado, Prabhupada fala desse amor puro por Krishna. Ele cita a canção de Narottama Das Thakur, Vrajendra Nandana Jai Satyasuta Hailasei, que a mesma pessoa que veio como Vrajendra Nandana, o filho do rei de Vraja, voltou agora como filho de Satyasuta, que é Chaitanya Mahaprabhu. Então Narottama Das está dizendo com essa canção, Vrajendra Nandana Jai, aquele lá, filhinho, o filho querido do rei de Vraja, agora veio como Satyasuta Hailasei. E Balarama veio como Nitai. Isso que ele está dizendo aqui. Balarama Hailanitai. Dinahina Yatachila Harinama Udarila. Eles vieram agora para dar o Harinama, que é altamente libertador. Cantar os santos nomes de Krishna é o grande presente que eles trouxeram. Lembrando bem que Balarama Hailanitai, Satyasuta Hailasei, aquele Vrajendra Nandana, o filhinho do rei de Vraja, veio como Satyasuta, como filho de mãe Sati, que é Chaitanya Mahaprabhu. E Balarama veio como Nitai. Mas, por que eles vieram assim? Eles vieram assim para dar Harinama Udarila, para dar o grande prêmio do Harinama, de cantar os santos nomes de Krishna. E o que é o cantar dos santos nomes de Krishna dentro de nossa palestra aqui? O cantar dos santos nomes de Krishna é exatamente a metodologia corretiva para nossos condicionamentos. Então, por cantar os santos nomes de Krishna,
nós corrigimos os nossos condicionamentos materiais. E isso está completamente autorizado e aprovado para esta era, a era de Kali. Aprovado por quem? Por Vrajendra, Dandana e Balarama, que vieram há tanto tempo atrás e não quiseram vir de novo nas suas formas de Krishna e de Balarama, mas vieram em outra forma, a forma de Chaitanya e Nityananda. Então, quando Narottama Das Thakur escreve essa canção em linguagem poética, ele está querendo simplesmente dizer: não percam a esperança, sigam essa metodologia própria para a era de Kali, porque seguindo essa filosofia para a era de Kali, você estabelece um limite de todos os seus envolvimentos materiais. Você precisa se envolver na vida material, não é? O limite é: continue cantando Hare Krishna. Não deixe de cantar Hare Krishna. Isso, em outras palavras, em palavras mais bonitas do que eu estou dizendo, que não é tão impositiva, Narottama Das Thakur está dizendo: se Krishna e Balarama vieram no passado para proteger as pessoas daquela era, eles voltaram agora para proteger as pessoas dessa era. E voltaram como o filho de Mãe Sati e como Nitai. Então, aceitem o que eles deram. O que eles deram há 500 anos atrás. Aceitem. Cantem o Harinama e os santos nomes do Senhor Hari, e o processo se estabelecerá. E o limite é: qual a atividade que eu devo fazer dentro desse mundo? Qualquer atividade que não me impeça de cantar os santos nomes. Eu devo continuar cantando. E se eu devo continuar cantando, toda a minha inserção dentro do mundo material encontrará esse limite. Enquanto eu estiver cantando, eu realmente posso me envolver dentro dos diferentes processos materiais. Mas, se eu não posso continuar cantando, aqui é o limite. Então eu tenho que me retrair do mundo material. Eu tenho que tirar os meus sentidos. Eu tenho que tirar minha expectativa de lucro-benefício. Eu tenho que tirar todas as minhas expectativas do mundo material. Porque eu não posso nem cantar os santos nomes de Hari. Porque me envolveria mais. O mesmo limite do rei Puranjana, lá, que é usado somente ele como um kshatriya, compreende que ele é subalterno aos brahmanas, que ele deve respeitar os brahmanas. Então, quando ele diz para ela: se quem lhe maltratou não é um brahmana, nem um Vaishnava, então eu vou punir essa pessoa, porque você não merece estar sofrendo. Foi ele mesmo, né? Na verdade, foi ela própria, né? A gente sabe que não foi ele que maltratou ela que permitiu que alguém de fora trouxesse um sofrimento para ela. Ela deveria estar completa, corpo fechado, para não se deixar lastimar, não deixar ser maltratada por alguém de fora, seja ele quem for, ou inclusive o marido. Então ela não estava de corpo fechado, e aí ela foi pega de surpresa, jovem, em lua de mel, e sendo muito bem tratada, completamente seduzida por tudo aquilo, né? Faz parte da história. Então nós estamos exatamente assim, nós estamos seduzidos. Nesse significado, o Prabhupada falou algo que também é importante, que se dirige a nós. Vocês lembram? O Prabhupada diz que, evidentemente, às vezes, o aprendiz Vaishnava desvia-se dos princípios Vaishnavas e existe a possibilidade de ele cair.
Mas Kashyapa Muni achava que, mesmo que alguém caia enquanto pratica os princípios Vaishnavas, ainda assim não sai perdendo. Então Kashyapa Muni conhecia o Bhagavad Gita, conhecia a filosofia. Então ele queria levar sua esposa à posição de Vaishnavi, porque mesmo que ela viesse a cair depois, não haveria perda para ela. Prabhupada continua: mesmo um Vaishnava caído é elegível a alcançar melhores resultados, como se confirma no Bhagavad Gita. Então, é um caminho, o caminho do Vaishnavismo, o caminho de tornar-se um servo de Krishna, é um caminho que traz muita segurança. E por isso nós devemos avaliar o nosso desempenho dentro do mundo material de acordo com as possibilidades de avanço nesse caminho espiritual. Perguntas ou comentários? Gurudev, como que funciona para um devoto que tem várias fontes de instrução, assim como o Bhagavad Gita, mais espiritual? Qual que é o limite para um devoto assim seguir a intuição? Confirmar com essas pessoas. Confirmar com as escrituras e tudo. Se a intuição estiver dentro do sistema Varnashram, se a instrução estiver dentro dos requisitos favoráveis para o avanço espiritual, a intuição, se ela estiver favorável, ele vai ter a confirmação e vai seguir. Nós não estamos sozinhos na floresta. Nós estamos em associação Vaishnava. A intuição, na verdade, a intuição é tudo de bom que a gente tem. Porque mostra que a gente está vivo e praticando com espírito proativo a consciência de Krishna. E a gente teve entusiasmo, inspiração para solucionar os problemas de alguma forma, e veio uma intuição. Só que, como não estamos sozinhos, podemos revelar nossa mente em confiança e ponderar, escutar os conselhos que são dados sempre de acordo com o Guru Shastra Sadhu. Prabhupada escreveu milhares de cartas minuciosas a respeito de detalhes da nossa vida que até hoje são úteis, viraram livros Sikshamrita, Prabhupada Sikshamrita. As instruções de Prabhupada na forma de cartas particulares. Entendeu? Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.